Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando o andamento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Toledo, no estado do Paraná, para conversar com o Nelson Paludo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Toledo e já está aqui conosco via Skype. Então seja muito bem-vindo, seu Nelson. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer participar do programa de vocês e também falar da situação da agricultura do nosso município aqui do Toledo, oeste do Paraná. Seu Nelson, como que foi desenvolvido os trabalhos de plantio do milho safrinha? Eles já se encerraram aí na região? O milho safrinha, ele teve um plantio muito rápido, um plantio antecipado dentro da janela ideal aqui da nossa região. Foi começado no mês de janeiro, já para o dia 10 de janeiro já estava sendo plantado milho. Então, esse milho plantado mais cedo, ele tem a possibilidade de uma boa produção. Então, nós estamos aí, mês de janeiro, fevereiro, agora março, com chuvas boas aí. Ele desenvolveu muito bem, já está pendoado esse primeiro milho. Então, esse nós temos uma perspectiva aí de uma produção boa. Agora, tem outros que foi plantado mais tarde um pouco, até dia 15 de fevereiro. Esse está no estágio menor e esses necessitam de muita chuva ainda no mês de abril. E a gente está vendo aí nas previsões que abril não vai ser muito bom de chuva para a nossa região. Talvez vai ser prejudicado esses últimos milhos aí plantados. O primeiro, o pessoal está bastante otimista, né? Está tranquilo, mas nós temos uma safra um pouco mais extensa, que o soja colhido mais tarde um pouco, também foi plantado mais tarde. A produção ainda nós não podemos avaliar a produção dele, que depende muito de chuva do mês de abril. E como que está a questão da sanidade dessas lavouras, desse milho safrinha? A gente acompanha em algumas regiões do país ali alguns problemas com lagarta, percevejo. Como que está aí na região de Toledo? Existiu também ataque de lagartas, né, percevejo, mas aqui foram feitos os tratamentos corretos, né, aplicado os inseticidas na hora certa, então praticamente o controle está razoável dentro da expectativa. Sempre 100% nós não conseguimos eliminar as pragas, mas ela está sob controle. Ele desenvolveu bem, está numa altura boa, né? Ele está acentuado e ele também está desenvolvendo muito bem. Está tranquilo. Se quando a gente olha, né, para dentro das propriedades, então essa lavoura do milho safrinha vem se desenvolvendo bem, como que o produtor encontra o mercado do milho nesse momento aí na região de Toledo? Ele consegue fazer vendas? O preço remunera da maneira com que o produtor espera? Como que está essa questão das negociações do milho aí em Toledo? Os contratos de milho aqui a gente fez na época do plantio. Então, para pagar os insumos, a grande maioria contrataram milho para fazer os insumos. Contratos de milho a gente viu também na nossa região aqui, mas não um volume muito alto, um volume meio baixo de contratos. E não existe as empresas locais, elas que consomem milho, elas não têm essa tradição de fazer contrato de tudo. Então, os contratos que tiveram foi para exportação, por isso que o volume não foi tão alto. Mas o milho, até que não tiver contrato futuro garantido, ele é uma cultura bastante complicada. Como que estão os preços do milho no momento? O produtor consegue ser remunerado nesse momento aí em Toledo? O preço hoje está R$ 29. No começo da semana estava 31. Final da semana passada estava 31, hoje já está 29. 29 ainda estaria num patamar bom, né, para o produtor, mas só que esse milho colhido, nós não temos contratos para esse preço. Então, o produtor vai aguardar a colheita aí, com certeza aí o preço vai cair bastante. Isso vai fazer com que a renda dele não seja dentro do esperado. Mas a gente espera aí que os primeiros milhos colhidos aí, que nós tivemos na nossa região,
ele tenha uma procura maior das integradoras e que os produtores, pelo menos, essas primeiras culturas, ela consiga vender num preço bom. A expectativa é que a colheita do milho safrinha deva acontecer em que datas aí em Toledo? Eu acredito que deve acontecer em junho. Fim de maio, começo de junho, as primeiras lavouras deverão ser colhidas. Daqui para frente, a cultura do milho, ela não desenvolve muito, os dias são mais curtos e as noites mais longas, isso faz com que ele não desenvolva assim numa velocidade que nem a safra de verão. Então, ele vai alongar um pouco mais o ciclo. E Nelson, como que foi a safra de soja em Toledo, que também já foi encerrado os trabalhos de colheita da soja? Como que ficou aí esse balanço final para essa cultura da soja nessa região? A soja aqui nós tivemos problemas no mês de dezembro, uma seca muito grande e altas temperaturas também que prejudicou muito a cultura da soja. E nós tivemos uma colheita muito fraca, colheita baixa, né? Os produtores ganharam um pouco, uma produção baixa, e também isso faz com que os produtores tenham muita dificuldade nesse ano. E o milho safrinha seria uma cultura agora para amenizar um pouco os prejuízos que nós tivemos na cultura da soja. Mas a soja em si, esse ano foi complicado e os produtores aí não são bem remunerados, né, pela soja. Nós tivemos aí muitos produtores acionando o seguro agrícola, e o seguro agrícola, ele ajuda a pagar o custeio que o produtor fez no banco, né? Mas os investimentos, esses não têm seguro nenhum. Então, os produtores estão com dificuldade de pagar esses investimentos aí que foram feitos em anos anteriores, porque não vai ter essa colheita de soja para pagar isso. Então, se for uma colheita boa de milho, aí talvez consiga pagar esses investimentos também. Os níveis de produtividade da soja ficaram na casa de quantas sacas por hectare? Olha, nós não fechamos o número final ainda, que a reunião está sendo marcada no dia 20 agora, para a gente chegar no número final, mas antecipadamente nós podemos falar que é de 35 a 40 sacas por hectare. Isso é uma produtividade baixa que compromete a renda do produtor. No ano passado, a média do município ficou em quanto? Olha, aqui nós sempre trabalhamos com 60 sacos por hectare. 60, 65, né? Seria uma média aqui da nossa região. E esse ano aqui, então, foi uma quebra muito grande. E além dessa baixa produtividade na soja, o mercado para venda também não tem ajudado muito, né? Os preços não têm refletido essa queda de produtividade. Por enquanto, não. Os preços aí estão caindo, né? Não está melhorando, então isso aí é um ano complicado. E, seu Nelson, que tipo de palavra pode ser deixada para o produtor aí de Toledo que enfrenta esse ano tão complicado, né, esses problemas todos na soja, essas dificuldades no mercado, agora também o milho, essa incerteza com relação ao mercado do milho? Que tipo de conselho pode ser deixado para o produtor aí da região? Olha, cada produtor tem que tomar a decisão dele. Mas o que o produtor precisa fazer é se informar bastante, ver como é que está o andamento no restante da atividade aí nos plantios americanos, principalmente. Nós estamos vendo aí os Estados Unidos com estoque muito alto de soja, então isso impede que o preço avance um pouco mais, e a gente vai ter que aguardar o plantio americano agora. Então, uma leitura muito fácil seria: se o estoque americano é alto, com certeza eles deverão plantar menos soja nesse ano. Então, quem sabe no final do ano a gente possa ter um preço melhor da soja. Tá certo, então, seu Nelson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário agrícola aí na região de Toledo, no oeste do Paraná. Uma boa tarde para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Então, boa tarde a todos e nós estamos sempre à disposição.
Bom, esse é o Nelson Paludo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Toledo, no estado do Paraná, e conversou com a gente para traçar um panorama de como andam as lavouras lá nessa região do oeste paranaense. A safrinha de milho já totalmente plantada no município e perspectivas ainda conflituosas com relação à produtividade. As primeiras áreas plantadas do milho encontraram boas chuvas nos meses de fevereiro, esse mês de março, e então tem uma perspectiva de boa produtividade. Já aquelas áreas plantadas mais tardiamente encontram uma previsão de chuva não muito animadora para abril, que deve ser um mês com poucas chuvas ali na região, e pode prejudicar um pouco esse nível de produtividade desse milho plantado um pouquinho depois. Então ali o produtor apreensivo com essas questões, até a hora da colheita, que deve começar ali no final de maio, início de junho, na região de Toledo. O mercado do milho também muito inconstante no momento, os preços não remuneram o produtor e a expectativa é que esse preço caia ainda mais conforme a colheita vai chegando. Então o produtor de milho apreensivo nesse momento lá em Toledo. E tudo isso depois de uma safra de soja que não foi satisfatória para a região de Toledo, todo o oeste paranaense sofrendo muito com a falta de chuvas, principalmente no mês de dezembro. O seu Nelson destacando para a gente que a produtividade da soja ficou ali na casa das entre 35 e 40 sacas por hectare na colheita de soja, que também já se encerrou lá na região. O mercado da soja também não remunera o produtor da maneira com que ele esperava. O Nelson, presidente do Sindicato de Toledo, destacando que os preços de venda da soja ainda não refletiram essa queda na produtividade, então um ano agrícola bastante complicado para o produtor lá de Toledo, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.